Bom dia, bom dia, bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo, louvado seja e enaltecido no Senhor. Sexta-feira que Deus nos concede, sexta-feira de vitória, louvado seja e enaltecido o nome do Senhor. Estamos felizes porque chegamos ao final de semana, nessa sexta-feira. Louvado seja, enaltecido o nome do Senhor. E para louvar a Deus, palavra-chave, palavra-chave. Palavra-chave, semente, semente, essa de amanhã gerar é domingo, palavra chave, vida. As palavras-chave de hoje, amanhã e domingo está aí na tela. Louvado seja Deus. Palavra-chave, gerar, semente, gerar, amanhã e no domingo, vida. Louvado seja enaltecido no Senhor. Exatamente nessa sequência que a vida é gerada. Louvado seja Deus através de uma semente que germina. Louvado seja Deus e aleluia, louvado seja Deus, nasce a vida. Palavra-chave, gerar, hoje, para amanhã que é sabate. Palavra-chave, louvado seja enaltecido no Senhor, gerar. E para o domingo, vida, semente, gerar, vida. E é nessa sequência, louvado seja Deus, que Deus concede todas as coisas. Nós lançamos a semente, louvado seja Deus, e ela gera vida. Louvado seja enaltecido o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Bom dia, Érica. Louvado seja Deus, Olímpio. Tudo bem, minha linda? Louvado seja enaltecido o nome do Senhor. Graças a Deus, vencemos, passamos aleluia, louvado seja Deus, os dias temíveis. Chegamos, Rosh Hashanah, passamos Rosh Hashanah, Shanavotá, depois os dias temíveis, depois Yom Kippur.
E chegamos na sexta-feira e amanhã é sábado, se Deus permitir. Louvado seja Deus. Estamos aqui. Bom dia, amiga querida. Louvado seja enaltecido o nome do Senhor. Aleluia. Vanessa, doçura da Duda. Louvado seja Deus. Hoje o calor já está castigando. Essa noite foi punk. Louvado seja enaltecido o nome do Senhor. Aleluia. Orando, Deus me deu as palavras-chave. Louvado seja Deus. Aí subir. Louvado seja enaltecido o nome do Senhor. Fui dormir 2. Nas 4 já estava de volta ao turno da madrugada, porque nós não podemos parar. Estamos na reta final do propósito. Falta 10 dias. Louvado seja Deus, para nós alcançarmos os nossos sonhos e abrir as caixinhas. Louvado seja Deus. Lembra que eu estou avisando desde já, né? Começo a avisar uns 10 dias antes, para louvado seja enaltecido o nome do Senhor, para você fazer tudo conforme a ordenança de Deus, porque quem faz as coisas conforme a ordenança de Deus é louvado, bem sucedido. Louvado seja enaltecido o nome do Senhor. Com certeza você vai ter vitória. Com certeza, aleluia, você não vai sair desse propósito como você entrou, mas você vai sair diferente. Louvado seja enaltecido o nome do Senhor. Hoje é sexta-feira, vamos orar os salmos. Bom dia, Maria Rodrigues 626, a melhor Masterchef do Brasil. Aleluia. Essa é a mulher do tempero. Essa mulher tem tempero que diga. Ricardo que diga. Louvado seja Deus. Ricardo olhou na caçula, já se apaixonou. E quando assim, aí ela fez a comidinha, pôs na mesa, minha filha. Aí você conhece que eu vou casar. E casou. Louvado seja Deus, que a mulher tem tempero. Bruktove, bom dia. Bom dia, louvado seja enaltecido o nome do Senhor. Vamos orar o Salmo. Salmo 1. Bem-aventurados que andam, o que não anda segundo o conselho do ímpio, não se detém no caminho do pecador, nem se assenta na mesa, a roda do escarnecedor. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Porque será como árvore plantada junto ao ribeiro das águas. Aleluia. Ao qual dá o seu fruto na estação certa, e tudo que fizer prosperará. Não são assim os ímpios, são como uma moinha que o vento espalha. Por isso o ímpio não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo, porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas, louvado seja Deus, o caminho do ímpio perecerá. Louvado seja enaltecido, não sei, está muito calor. Não aguento não. Louvado seja enaltecido o nome do Senhor. Vamos orar o Salmo 4. Ouve-me, Senhor, quando eu clamo, ó Elohim, da minha justiça. Na minha angústia me deste largueza. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração.
Filho dos homens, até quando converterei a minha glória em fama? Até quando amarei a vaidade e buscarei a mentira? Sabe, pois, que o Senhor separou para si o que lhe é piedoso. O Senhor ouvirá quando eu clamar. Perturbai-vos e não pequei, falai com o vosso coração. Sobre a vossa cama calai-vos. Oferecerei sacrifício de justiça e confiai no Senhor. Muitos dizem, quem nos mostrará o bem? Senhor, exalta sobre nós a luz do teu rosto. Puseste alegria no meu coração mais do que no tempo em que se multiplicaram o trigo e o vinho. Em paz eu deito e me levanto, porque o Senhor me faz repousar em segurança. Louvado seja, enaltecido no Senhor. Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele deita e me faz em verdes pastos. Ele me guia mansamente pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus angustiadores. Unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias, e habitarei na casa do Senhor por longos os dias. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Palavra-chave, louvado sementes, louvado seja Deus, porque a vidas está na semente. Louvado, porque irmã André só fala vidas no plural, porque louvado seja Deus, como a Anabrécia no original não é vida, é vidas, porque é vida espiritual e vida física, vida terrena e vida celestial. É vida terrena e vida eterna. Louvado seja Deus, porque o homem, ele carrega duas vidas. Aleluia! A vida de Deus e a vida do homem. Louvado seja, enaltecido o nome do Senhor. O homem carrega a vida no seu corpo físico e o homem carrega a vida de Deus. A vida terrena e a vida eterna. Então, quando pronunciamos, é vidas. Louvado seja, enaltecido o nome do Senhor. Hoje eu estou um pouco lento, né? Minha mente, louvado seja Deus. É que eu deitei às 2 e às 4 estava. E a gente vê, essa semana foi bem puxada. Louvado seja Deus, mas já estou me recuperando. Louvado seja Deus. Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Portanto, não temeremos ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rudes se perturbam, ainda que os montes se abalam pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegra a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, não se abalará. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacobe é o nosso refúgio.
Vinde e contemplar as obras do Senhor, que a assolação tem feito na terra. Ele faz cessar a guerra até o confim da terra. Ele quebra o arco, ele corta a lança, ele queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado sobre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Sabemos, louvado seja enaltecido o nome do Senhor. Que esse propósito, 40 dias, você todas as noites, aleluia, tem que orar o Salmo 27. Louvado seja Deus. Às vezes a pessoa fala aqui, pastora, só não orou o Salmo 27. Louvado seja enaltecido o nome do Senhor. Ali na live, né, da noite. Louvado seja Deus. Mas mesmo que eu não oro aqui, eu estou orando o Salmo 27 na madrugada, entendeu? Então você tem que, no seu compromisso com Deus, né, orar o Salmo 27. E também, quando receber a 40ª palavra-chave número 40, louvado seja Deus, você vai ficar quieto, aleluia, esperando o sinal de Deus para abrir a caixa, tá? Quando Deus vai dar ordem, vai nos dar ordem, e eu vou passar e a gente vai abrir a caixa. Louvado seja Deus. E você, né, no seu tempo, você vai abrir, aleluia, e você vai comparar como você entrou, aleluia, nesse propósito. Aí você vai comparar o antes e o depois. Como que você entrou? O que Deus promoveu, realizou em sua vida nesses 40 dias. Louvado seja Deus. Aí você depois vai anotar o que Deus fez na sua vida. Olha, nesses 40 dias eu conquistei isso. Não estou falando de bens materiais, né? Louvado seja Deus. Por exemplo, aleluia, e o meu irmão, nós somos irmãos por parte de mãe, louvado seja Deus. Aliás, todos meus irmãos são pai de mãe, nenhum é por parte de pai. Cada um tem um pai. Infelizmente, né? Isso é verdade. Aí, há 3 anos atrás, ou 4, vai fazer, ele, mais de 2 anos, isso é certo. Louvado seja Deus, 3 anos, 4. Ele se irritou comigo por causa de política, entendeu? Ele pensa de uma forma, eu penso de outra. E aí, nossa, ele foi assim, aí foi. Aí rompeu comigo. Aí não falava comigo, escuta. Aí nesse Yom Kippur, Deus falou comigo, né? Para eu ir ao encontro dele, entendeu? Louvado seja Deus. E o Kippur caiu, louvado seja Deus, bem no dia do aniversário dele, esse ano. Porque nem todo ano cai no mesmo dia, entendeu? Louvado seja Deus. E aí, eu liguei para ele e Deus falou, você vai pedir perdão. Amém? Pedi perdão para ele, entendeu? E a gente conversou, e a gente se reconciliou,
E aí ele estava me contando as novidades da vida dele, né? Fazendo uma síntese. Tem pessoa que não consegue fazer uma síntese, né? Reduzir. Não, aí quer contar a vida inteira naquela hora, entendeu? Mas enfim, graças a Deus, isso aí foi uma grande conquista para mim, entendeu? Que era algo que me incomodava, sabe? Que eu sei, né? Louvado seja enaltecido nosso Senhor, que se nós, aleluia, não estivermos pautado na palavra de Deus, né? Nós não vamos entrar no paraíso. E, irmã Andréa, e eu falo a verdade, assim, eu só quero paraíso porque Deus está no paraíso mesmo. Se Deus não estivesse no paraíso, no centro, eu não ia estar preocupada com o paraíso, entendeu? Eu quero Deus. Eu quero estar alinhada com Deus. Louvado seja Deus. Quero estar alinhada com a vontade de Deus. Louvado seja Deus. E aí eu estava, né, olhando e vendo as palavras-chave, com que Deus é perfeito. Se você vê a sequência das palavras-chave que Deus libera, você vê como Deus é perfeito, como Deus é bom. Louvado seja enaltecido o nome do Senhor. Porque quando chega na sexta-feira, Ele nos dá como maná a porção dobrada, né? Louvado seja Deus. Então as palavras-chave: esperança, confiança, perseverança, obediência, renúncia, gratidão, superação, provisão, aliança. Aí a sequência: direcionamento, posicionamento, alinhamento. Esse foi, né, o que Deus deu num fim de semana, numa sexta. Aí depois, segunda, transparência, construção, Baruch Samar, habilitado para vencer, graça, acessibilidade, acesso. Louvado seja Deus. Aí, vitória espiritual. Sexta, manutenção. Vitória espiritual, aí Deus dá. Vitória espiritual, manutenção, acessibilidade, vitória espiritual, manutenção. Isso aqui foi outro fim de semana. Ele te dá acesso à vitória e lhe dá manutenção. Ele te dá vitória e sustenta a vitória na nossa vida, né? Depois ele deu planejamento, organizar, estruturar, cobertura. Aí chegou mais uma sexta-feira. Altura, largura, profundidade. Profundidade, altura e largura, que foram as medidas de Deus. Aí essa semana, louvado seja enaltecido o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus, né? Aleluia. Humilhar, arrependimento, né? E eu que louvado o dia do perdão, decreto selado. E agora, louvado seja enaltecido o nome do Senhor, o Senhor nos dá
Aleluia, louvado seja, enaltecido o nome do Senhor. Semente, gerar vidas. Louvado seja Deus. Semente, gerar vidas. Como Deus, Ele é coerente. Louvado seja Deus. Ele segue, louvado seja enaltecido o nome do Senhor. Uma sequência, né? Um alinhamento. Eu fico apaixonada por Deus cada manhã. Sou uma pessoa que eu me apaixono por Deus a todo momento. Cada coisa, assim, uma folha que eu vejo nascer, eu me apaixono por Deus. Quando a chuva cai, eu me apaixono por Deus. Quando uma provisão chega, eu me apaixono por Deus. Louvado seja, enaltecido o nome do Senhor. Devemos nos apaixonar por Deus sempre, a cada momento, a saber que só Ele mesmo na nossa vida, é só Ele que não decepciona. Louvado, quando vai acontecer algo, Ele já nos avisa, Ele já nos alerta. Ele diz, louvado seja, enaltecido o nome do Senhor, cuidado. Muitas vezes Ele nos dá uma palavra e pela nossa humanidade nós esquecemos. Mas aí quando acontece, nós nos lembramos. Olha, Deus não falou isso. Deus falou para me ter cuidado. Deus falou para me vigiar. Deus falou, louvado seja Deus, que não ia ficar nada oculto. Rebandou, revasse. Revandou, revolbre. Esse é Deus. É o Deus que dá sementes, que faz gerar. Louvado seja Deus, germinar. Aleluia. E que dá vida. Louvado seja, enaltecido no Senhor. Precisamos respeitar esse Deus, amá-lo, né? Reverenciá-lo. Aleluia, louvado seja Deus. Adorá-lo, temê-lo. Aleluia, louvado seja, enaltecido o nome do Senhor. O nosso Deus é um Deus de emete, um Deus de verdade, um Deus vivo. Aleluia, o Deus que criou o céu e a terra. Louvado seja, enaltecido o nome do Senhor. Os céus dos céus e a terra Ele criou e deu aos homens. Louvado seja Deus. Então nós devemos prestar atenção naquilo que Deus fala, naquilo que Deus, aleluia, está nos alertando, naquilo que Deus está nos falando, naquilo que Deus está nos orientando, naquilo que Deus, como a Navás, aleluia, louvado seja, enaltecido o nome do Senhor, nos mostrando, aleluia, louvado seja Deus, glória seja dada ao nome do Senhor Jesus, que Ele é digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória. Devemos em todo momento nos voltarmos para Deus, e não somente no Yom Kippur, mas todos os dias do ano devemos colocá-lo acima. Louvado seja, enaltecido o nome do Senhor de todas as coisas. Saber que o nosso Deus é Deus de vitória, é Deus como a Anabrécia, remantou revácia, que nos sustenta em suas mãos de poder e de graça. Aleluia, louvado seja, enaltecido no Senhor. Vamos amá-lo, vamos respeitá-lo, vamos adorá-lo, vamos voltar para o Éden de Deus, a palavra de Deus,
Ai, irmã Andréia, louvado seja Deus, como eu vivo o Éden aqui na terra. Aleluia, louvado seja, enaltecido o nome do Senhor. Alabacélia. Tem uns que falam, o Éden foi destruído. O Éden foi, aleluia, alavaxúbia. O Éden de Adão, não é Adão, Adão. Aleluia, louvado seja Deus. Aleph, Dalit, como Anabrécia, Ramantorrevolbria. Aleph e Num, Adão, louvado seja Deus. Ele não foi destruído, ele foi preservado por Deus. E ele está aguardando aqueles que estão aguardando a salvação em Deus. Aqueles que estão aguardando a vida eterna. Louvado seja Deus. Nós temos que nos aprofundar, buscar profundidade em Deus. A altura e largura está na medida de Deus. Isso nós só vamos encontrar, louvado seja Deus, se nós estivermos, louvado seja Deus, na palavra. Aleluia. Quando eu falei para as pessoas assim, né, sobre o hebraico, né, a gente pode falar hebraico em um dia, louvado seja Deus. Porque quando nós começamos, assim eu creio, né? Por quê? Não importa se você é brasileiro, se você é estrangeiro, se você nasceu em Portugal, Espanha, Brasil, né? Louvado seja Deus. A Torá nos ensina que o hebraico, aleluia, é a língua mãe, entendeu? Matriz, onde Deus criou todas as coisas. Então, se Deus está dentro de você, aleluia, o hebraico está dentro de você. Então, quando nós começamos a estudar, a nos aplicar, né, a buscar no original, o que é alma? Nefeste, aleluia, de fôlego. A letra Num, a letra do peixes, louvado seja Deus. Ne, aleluia, Num, Eresh, louvado seja Deus. Peixe, aleluia, louvado seja Deus. Pei e feixe, e também o Shin, Nefesh, Shin, a letra 300, louvado seja a letra do fogo. Por isso, louvado seja Deus, lá na criação, Deus colocou os 4 elementos quando formou o homem. Água, que Deus, aleluia, terra, pegou barro, modelou com água, louvado seja enaltecido. Soprou, né? Tornou a soprar. Está escrito 2 vezes, soprou e tornou a soprar. A primeira vez, o fôlego. A segunda vez, louvado seja enaltecido e Espírito. Aleluia. A primeira vez, o ar. E a segunda vez, o fogo. Que foi fogo do Espírito, que vai à consciência. Aleluia. E ali estavam os 4 elementos. Então, mais louvado seja Deus. Tem gente que é gerado, louvado seja Deus, mais num elemento, aleluia,
água, outro mais no fogo. Louvado seja, enaltecido o nome do Senhor. Tem uma amiga, né? E eu costumo falar para ela, né? Que é difícil eu chorar. Para eu chorar, é que nem uma represa, assim, vai represando ali, louvado seja, enaltecido o nome do Senhor, durante os tempos. Aí depois, quando que nem aconteceu aí, né, de Ucupur, aí sim, parece que Deus abre assim aquela represa, aí eu fico assim, ó, fiquei tudo bolsa d'água. Mas como eu vou lá na dermatologista, na minha doutora Lu, louvado seja Deus, no Cineia, aleluia, aí sim, aí eu vou tratar, porque é só a mão do anjo. Quando a Andréia demora, quando chora, parece uma represa. Porque quando nós somos, né, do elemento fogo, aí é isso que acontece na nossa vida. Louvado seja Deus. Mas eu estou feliz, chegou sexta-feira, né? Estamos eminente a semana que vem, se Deus permitir, nós vamos... Aí eu estou falando, né? Vocês vão esperar. Mas será que Deus vai ordenar que nós abra a caixinha no mesmo dia? Que fez 40 dias? Ou será que Ele vai mandar nós esperar? Né? Tem isso também, né? Porque se Deus vê que nós somos muito ansiosos, Ele vai falar, espera, aguarda, né? Louvado seja, enaltecido o nome do Senhor. Há poder no nome de Jesus. Há poder no sangue do Cordeiro. Em nome de Jesus. Há poder, sim, força e vigor, esse sangue de Jesus. Há poder, sim, no Consolador, ao confiar no Cristo da cruz. Os teus pecados queres no sangue, há poder, sim, há poder. Confia em Cristo para te guiar. Teu sangue tem este poder. Há poder, sim, força e vigor nesse sangue de Jesus. Aleluia. Há poder, sim, no Consolador, ao confiar no Cristo da cruz. Bom dia, Brooktover, Elian. Bom dia, louvado seja, boa madrugada, Augusta. Louvado seja Deus. Bom dia, pastora Suelen. Hoje é sexta-feira. Sextou. Louvado seja Deus. O povo parece estar meio desanimado, mas Deus é bom. Eu estou animada. Eu estou animada. Aleluia. Deus está aqui. Aleluia. Conforme o ar que eu respiro, conforme a manhã que se levanta. Aleluia.
Eu de faço e posso ouvir. Aleluia. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Deus é bom em todo tempo e em todo tempo Deus é bom. Glória a Deus. Santo de Israel. Vão entrando e vão compartilhando esta live. Glória. Santo Deus de Israel. Oh, Santo Deus. Aleluia. Glória. Glória. Aleluia. Glória a Deus. Calabachúria. Rebandou briaçarai. Elebandou recou manabraçai. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Aleluia. Glória, glória. Glória a Jesus. 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 Jesus Cristo está na glória, revestido de poder. Rebande correvas. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Jesus Cristo está na glória, revestido de poder. O Emanuel, Elohim, está conosco. Louvado seja, enaltecido o nome do Senhor. Rebandu revácia. O Emanuel, Elohim, Ele está conosco. Louvado seja Deus para nos dar vitória. Aleluia. Paravácia. Xelebandu revolbriácia. Recomanúbria. Deus está aqui. Deus está aqui. Aleluia. Conforme o ar que eu respiro. Levanta. Aleluia. Aleluia. Depois eu vou trazer para você, se você tem raiz judaica, né? Pelo seu nome, louvado pelo teu sobrenome, louvado seja Deus. Vamos orar. Provérbio 30. Quem subiu? Provérbio 30. Provérbio 30, verso 4. Uma palavra da boca de Deus. Apenas uma palavra nos é suficiente. Tá vendo que hoje a live termina antes, 9 horas começa o ciclo de oração, né? Louvado seja Deus. Provérbio 30. Não aprendi a sabedoria, não tenho entendimento, nem tenho conhecimento do santo. Quem subiu aos céus e desceu?
Quem pegou o vento com as suas mãos? Quem amarrou as águas com a sua roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o nome? Qual é o seu nome? E qual é o nome do seu filho? Se é que você sabe. Toda palavra é pura. Ele é escudo para os que nele confiam. Não acrescente nada às suas palavras, para que ele não repreenda e você seja achado mentiroso. Louvado seja Deus. Oração. 2 coisas peço a Deus e não recuso o meu pedido. Antes que eu morra, afasta de mim a falsidade e a mentira. São gêmeas. Anda junto, né? Louvado seja Deus. A falsidade e a mentira andam de mão dada. Louvado seja Deus. Nem me dê a pobreza e nem a riqueza. Louvado seja Deus. O sábio Salomão. Dai-me o pão que me é necessário, para que não aconteça que, estando eu farto, te negue, e diga, quem é Deus? Ou que empodrecido venha furtar e profane o seu nome. Então Salomão, na sua sabedoria, ele falou, Senhor, dai-me aquilo que eu necessito. Louvado seja Deus. Aleluia. Se eu ver que eu não serei fiel, aleluia, aleluia, louvado seja Deus. Dai-me o que eu necessito, a porção diária. Essa tem que ser a nossa oração. Aleluia, não se preocupando com o futuro. Louvado seja enaltecido o nome do Senhor. Nós temos que buscar o Senhor enquanto se pode achar. Amanda. Aleluia, louvado seja Deus. O povo quer ligar agora, na hora que eu estou fazendo live. Não tem como. Aleluia. Eu vi aqui que a diferente, Amanda. Louvado seja Deus. Yeshua. Louvado seja enaltecido o nome do Senhor. Yeshua. O termo Yeshua é uma forma hebraica do nome Jesus. Aleluia, louvado seja enaltecido o nome do Senhor. O termo Yeshua. 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 Para se referir ao Filho de Deus, Yeshua é uma transliteração do nome hebraico de Ie, que significa salvação. Aleluia, Senhor. O Senhor é a nossa salvação. Yeshua, louvado seja, enaltecido o nome do Senhor. Deus é maravilhoso. Aleluia. Alava Shebria, levantura e assai. Aleluia. Será que tem alguém aqui com o nome Débora? Débora é abelha. Louvado seja, enaltecido o nome do Senhor. Cantar minha musiquinha, que agora eu estou só cantando ela. Alif, Bet, Gimel, Dali, Re. Vavit, Zai, Sheti, Teti, Iudi, Kafi, Lami, Men, Nun, Sami, Ai, Pei, Tisai, Kofi, Reti, Shin, Tave. Ai, Allah. Glória a Deus. Oh, louvado seja Deus.
a musiquinha lá de Israel. Alif, Bet, Gimel, Dali, Rei, Vavi, Zai, Sheti, Teti, Iudi, Kafi, Lamir, Men, Nun, Sami, Pei, Tisai, de Kofi, Reti, Shin e Tavi. Aleluia, tá vendo? É maravilhoso saber que toda essa grandiosidade, essa grandeza de Deus, Deus colocou dentro de nós. Aleluia, louvado seja, enaltecido o nome do Senhor. Quando Deus falou assim, louvado seja Deus, se aproxima de mim. Aleluia. Por exemplo, daqui a pouco, mais tarde eu vou receber uma aluna, vai começar hoje a estudar para o curso de intercessão potencializada. O nome dela é Letícia Lame, louvado seja Deus. Tete, louvado seja Deus, como Ana Brécia, Bete e Bete, Ai e Aleph. Letícia, como louvado seja Deus, aleluia, louvado seja enaltecido o nome do Senhor. É importante quando você sabe o significado de seu nome. Letícia se escreve com a letra Lame. Essa letra Lame, ela representa a autoridade, o cajado, o pastor, o Senhor Supremo. Aleluia. A letra Lame. Louvado seja Deus. Também tem duas letras, Vav. Louvado seja Deus. E o Vav simboliza o prego, pregar. Caf, louvado seja enaltecido o nome do Senhor. Caf, palma da mão. O lame é a mesma letra do coração, que já significa, sabemos que é motivação, estar para cima. Aleluia. Letícia, ela vai gostar de saber. Sabia que no hebraico não tem Maria? O nome de Maria é Miriam. Miriam. Louvado seja enaltecido. Aí quando traduziu por Maria. Aleluia, mas é Miriam. Miriam. Aleluia. Para você, irmã André, eu estou precisando de saúde. Para ter saúde, precisamos criar constantemente. Aleluia. A etimologia da palavra saúde vem do hebraico, que é a mesma do verbo criar. Então, nós temos que estar sempre em movimento. Louvado seja enaltecido o nome do Senhor, harmonizando o ambiente. Louvado seja Deus, criando, transformando. Para você ter saúde, você precisa estar em constante transformação, transformar a vida, transformar o ambiente, transformar a energia, transformar, aleluia, aquilo que é treva em claridade, aleluia, aquilo que é guerra, aleluia, você apaziguar, você trazer paz, aquilo que é conflito, você vir, aleluia, louvado seja Deus, e trazer, aleluia,
a quietude, sobre aquele conflito, aquilo que é escassez. Você vem como José e traz assim o suprimento, a sustentabilidade. Isso é que te dá saúde. Tá entendendo? Se eu for uma pessoa assim da sombra, vamos dizer, da sombra, né? Da sombra do autismo, eu quero dizer assim, que fica sempre, né, para baixo, no escuro, né? Que não tem o ânimo, aleluia. Então, aí eu não vou gerar energia para eu ter saúde. A saúde depende do mover de Deus e do seu mover, mas Deus quer se mover em você. Se eu se mover, as pessoas falam, irmã Andréia, né, que nem esses dias, o irmão José veio aqui para me orar, aí com o Lipe, né, dele, aí ele falou, irmã, eu não aguento, assim, não sei como que a senhora consegue, faz a live, né, eu vejo lá pela Daniele, aí termina uma meia-noite e meia, 1h, aí a senhora ainda, né, que nem tem vezes que depois da live, Daniela liga, a gente fica até 2h30, 3h. Aí de manhã, a senhora já está de novo fazendo a live. Eu falei, meu Deus. Aí eu acordo e falo para a Daniela, não teve live não? Eu falei assim, teve. Acabou. Louvado seja Deus. Aí eu, meu Deus, eu não entendo. Mas por quê? Saúde é isso. É você gerar, é você criar. Aleluia. É como, né? Você já sabe que criar, quem cria é Deus. O homem transforma. O homem tem a energia transformadora. Louvado seja, enaltecido o nome do Senhor. A lavachúria estérea. A energia transformadora. Louvado seja Deus. Então, aleluia, louvado seja Deus. Se você ficar parado, aí você não vai, louvado seja Deus, extrair o melhor de Deus. Entendeu? Não podemos ficar parados. Temos que nos mover. Quando nos movemos em Deus, Deus se move com aquele que se move. Vem aí. Deus se move com aquele que se move. Deus se move com aquele ou aquela, né, que se move. Né? Ah, mas isso aí não está escrito, irmã. Deus falou para Moisés, olha, a nuvem vai ficar na porta da congregação, acima, né, claro. E quando a nuvem se mover, vocês levantam acampamento e se movem. E vão acompanhando a nuvem. Louvado seja Deus. Quando a nuvem parar, vocês param. Era uma ordem de Deus, entendeu? Deus se move com aquele que se move. Se eu fico parada, louvado seja Deus, como Anabrece. Aleluia. Nós temos que ser. Aleluia. Nós, quando nos movemos, Deus se move. Quando Deus te dá uma ordem, você tem que se mover em direção àquela ordem. Se Deus fala, levanta acampamento, você já vai recolhendo a tenda, já vai, né, enrolando as cordas, tirando as estacas e acompanha a nuvem. Aí quando a nuvem para, você para. Se a nuvem andando, aleluia. Assim era no deserto. Louvado seja Deus.
como a nabrécia. Aleluia. E aí, se a nuvem se move, eu fico parado. Não acompanho, aí não tenho saúde. A espiritualidade, louvado seja Deus, é muito importante na vida do homem. Aleluia, louvado seja Deus. As coisas funcionam assim. Na espiritualidade, sabemos que cada alma nasce com uma porção única do sopro divino. Cada vida. Aleluia. Então você não veio ao mundo para ser invisível, mas veio para revelar a luz. Entenda, você não veio para ficar na sombra, você veio para revelar a luz de Deus. Aleluia! Louvado, trazer claridade para aquele que está na escuridão, como a nabrécia, na vandóbria, rebando revasse. Nós fomos chamados para, louvado seja Deus, brilhar. Aleluia. Às vezes a gente ouvindo, pensando que você é uma estrela, né? Acho que é estrela. Isso eu não acho. Eu não acho. Achar é dúvida. Não, eu sou. Eu tenho certeza. Entendeu? Louvado seja Deus. Que Deus me chamou e te chamou para brilhar. Né? Não é orgulho. É Bíblia. Né? Está escrito. Não se coloca uma candeia acesa debaixo da mesa. Né? Nem debaixo da cama. Mas sobre a mesa. E ela ilumina todo o ambiente. Então você foi chamado. Louvado seja enaltecido o nome do Senhor, para iluminar todo o ambiente como a nabrécia. Aleluia, bom dia, Marcos, acho que é Marco Messias, louvado seja Deus. Bruktove, bom dia, shalom, a paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo. Se ainda não me segue no Instagram. Todo dia temos live. Louvado seja Deus. Palavra-chave de hoje, semente. Aleluia, amanhã gerar. E depois, vida. Semente gera vida. Semente gera vida. Quando não estamos satisfeitos com o fruto que colhemos, é hora de prestarmos atenção na qualidade da semente que estamos plantando. A Bíblia diz, Gálatas 6:7, não vos enganei, o Eterno não se deixe escarnecer. Tudo aquilo que o homem semeia, ele se fará. Assim como a semente que plantamos na terra determina a qualidade ou a quantidade da colheita que obteremos, as escolhas que fazemos para a nossa vida também influencia no resultado. Tem coisa que não é o diabo. Mas ataque Deus. Deus me livre. Não estou aqui como advogada do diabo. Mas eu estou dizendo que tem coisa que não é o diabo. Tem coisa que é nós mesmos, as nossas escolhas, nossas atitudes. Se desejamos, devemos agir com inteligência, de forma consciente. Se desejamos colher bons frutos, devemos igualmente semear, aleluia, essa qualidade em nossa interação, na nossa vida diária. Se aspiramos a sabedoria, o conhecimento, o crescimento espiritual, devemos buscar esses valores e cultivá-los em nossa mente, em nosso coração. Assim como o agricultor não pode esperar colher trigo plantando semente de joio, não podemos esperar resultado diferente sem plantar semente diferente.
As nossas ações, as nossas escolhas, ela tem consequência. Se você não está contente com a vida que tem levado, então é hora de rever a semente que você está plantando. Não espere, louvado seja Deus, frutos diferentes, você está plantando a mesma coisa. Então a semente, aleluia, ela gera. Semente de vida gera vida. Semente de morte gera morte. Louvado seja enaltecido o nome do Senhor, como anabrece, rebanduriavassa. Quando chega e ocupur, né? O Senhor nos chama às orações, a confissão, nos alinhamos com o chamado da Torá. Retornamos à nossa essência. É importante compreender que na Bíblia há diversas fontes de expiação que não envolve, aleluia, o sangue como oferta de incenso. Louvado seja Deus. Mas temos um ato de terruvá, aleluia, que é o ato de arrependimento. No entanto, quando o autor de Hebreu declara sem derramamento de sangue não há expiação, ele está se referindo especialmente ao serviço, louvado seja Deus, ao sacrifício de Cristo, né? Aleluia. Então Deus, ele está sempre nos convidando, aleluia, a terruvá, ao arrependimento, a voltar para Ele, a praticar o bem, não dizer nada para evitar conflito. É o melhor que você viver em conflito ou não dizer nada. Louvado seja Deus. Levantou, levar. O silêncio, louvado seja Deus. Levantou, levou. Às vezes você vai dizer, eu vou ficar em silêncio. Não vou dizer nada para evitar o conflito. É o mesmo que viver em conflito por não dizer nada. Muitas vezes o silêncio, a omissão, louvado, nos aprisiona. Louvado, ao invés de nos dar paz, nos dá peso. A Talmud, a palavra, nos ensina. As palavras dos sábios são ouvidas quando dita com suavidade. As palavras não são apenas sons. Ela é ruach, ela é espírito, ela é sopro vital, ela é vida. Quando você engole a sua voz, aprisiona também dentro de si a energia na sua alma. Então, louvado seja enaltecido o nome do Senhor. Alabandor revóbria, revanduria sai. O silêncio, aleluia, o chamado não pode ser aprisionado. Ele tem que, louvado seja Deus, romper. Rompe o silêncio, rompe, evita os confrontos. Pode parecer seguro, mas a paz verdadeira não nasce do silêncio imposto. Ela nasce da verdade, expressada com integridade. Falar com coragem muitas vezes é preciso. É o primeiro passo para a nossa libertação. Louvado seja enaltecido no Senhor. Transforme a sua dor em propósito. Transforme a sua dor em propósito. Essa dor que você está sentindo, essa dor, esse grito na garganta, ele não pode ser assim em vão. Você está entendendo? A Bíblia diz que Deus não causaria dor se não fosse para gerar algo novo.
Anai, terra. Naraman tocou revóbria. Veja o caso de Esther. Saiu da tua terra. Louvado seja Deus. Foi para uma terra desconhecida. Foi para o palácio. Né? Louvado seja enaltecido o nome do Senhor. Mas guardou a sua origem. A história de Esther é uma história muito que nos comove. Esther foi um nome adotado por Hadassa, uma jovem judia que se tornou a rainha da Pérsia. Enfrentou desafios grandiosos, cresceu em coragem, em fé, em liderança para salvar o seu povo. Esther, quando soube do plano maligno de Amã para destruir os judeus, se preparou espiritualmente. O que ela fez? Orando, jejuando, antes de tomar a corajosa decisão de se apresentar diante do rei Assuero. Assuero, louvado seja Deus. Esther. Então nós precisamos nos mover. Esther só venceu porque ela se moveu. Deus se move com aquele que se move. Elohim, desde, aleluia, lá do primórdio. Louvado seja enaltecido o nome do Senhor. Elohim está, o nosso Deus está se movendo. Aleluia, louvado seja enaltecido o nome do Senhor. Você tem que examinar. Revandu revóbria. Até o fogo tem que ser examinado. Tem que ser, louvado seja Deus. Você não pode, revandu revóbria, trazer qualquer fogo para a sua vida. Aleluia. A cada manhã você tem que dizer: eu escolho, aleluia, eu escolho Deus. Eu volto a escolher Deus, como a Nabrécia, eu arravandou revóbria, aleluia, louvado seja Deus. Estamos na Parashá Kitavô, Parashá, Parashá, Kitavô, que significa quando entrare, se abre como liminar entre a promessa e a realização. Parashá Kitavô. Estamos no liminar. Louvado seja Deus. É tempo de escolhas abençoadas. Aleluia. É tempo, como a Nabrécia, de ansiarmos pela presença. É tempo de voltarmos para o Éden de Deus. Aleluia, para o coração de Deus. É tempo de nós, aleluia, dizer: Elohim, Lilivoti, Revandou Revas. Levantou revaz. É tempo. Levantou brincando revaz. Precisamos buscar. Aleluia. Buscar o Senhor. Tem o Yom Kippur, que é o dia do perdão e o dia do arrependimento, e tem o Yom Teruah, que nos lembra que estamos no liminar do novo tempo, onde soará o grande chofar,
e tudo será restaurado. Nada quebrado, nada faltando, nada defeituoso. Tudo será restaurado. Ai, oh glória! Aleluia! Louvado seja, enaltecido não Senhor. Lavando riaçai. É Deus dizendo que nada na sua vida vai ficar quebrado. Nada na tua vida alabando revasse. Aleluia. Estava vendo os pães, né, na cultura judaica, eles são assim redondos, como pão em círculo. Por que os pães são redondos? Aleluia. Shalote simboliza a singularidade do tempo e da eternidade. Aleluia. Quando põe um pão na mesa, o pão redondo, é para lembrar, louvado seja Deus, que a eternidade, aleluia, como a Anabrécia, Revanduriaçai, ela é real, Revoubriaçarai. Então, nesta manhã, tem um hino que diz assim, Revassa. Aleluia. Por isso que eu falo, Deus se move com aquele que se move. Quando a Bíblia diz, quando saíres em batalha contra os seus inimigos, nós pensamos logo nas batalhas externas. Que o inimigo vai estar lá na frente com espada, com lança, com pau, com pedra. Mas o sábio diz que o maior inimigo está no campo. Louvado seja Deus, da mente, do nosso, aleluia, o nosso inimigo interno, revandor revaz. Então, é como o processo da borboleta. Quando nós vemos uma borboleta linda, naquele voo, nós não lembra do casulo, do silêncio, da dor, da transformação. Louvado seja Deus. Quando todos veem a borboleta voando, acha lindo, mas quase ninguém imagina a dor silenciosa do casulo. E é lá dentro da escuridão do casulo que a guerra acontece. Né? É quando começamos um propósito, né? Ai, com aquela alegria, ai, coisa linda, ai, maravilhoso. Tô dentro. Aí entra 30, 40 pessoas. Eu tenho um nome aqui na lista. Louvado seja Deus. Ó, tenho nomes daqueles que começaram o propósito lá em outubro. Louvado seja Deus. Aí eu te pergunto, cadê eles? Cadê? Louvado seja Deus. Como Anabrécia, Namantobre. Ficaram os resilientes, os Neimã fiel. Louvado seja enaltecido o nome do Senhor. Chorrevassubicantarabassai. Esses ficaram. Louvado seja Deus. Mas a maioria não ficaram. Porque quando
se trata, aleluia, revassébia, de perseverança, quando nós temos que falar, Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. É a prece que vai além de afirmar a existência de Deus. É uma declaração que o Eterno é a única realidade verdadeira. A essência de tudo resiste no único Deus. Louvado seja Deus, como anabrece, revassaia. Ontem eu fiquei feliz que nesse Yom Kippur, aleluia, aqui ó, Elohim Ivare Otechan, Deus te abençoe. Desenhei todas as letras. Todas as letras do alfabeto. Louvado seja Deus. Revandobrias. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. Como anabrece. Esse dia a amiga falou assim de sonho, né? Os sonhos. O que é sonho? O sonho, aleluia, é a ponte, é o gancho entre o céu e a terra. Aleluia. Você precisa se voltar para Deus. Até quando você vai carregar uma vida que não foi escrita para você? Até quando seus medos e bloqueios terão a última palavra sobre a tua história? Até quando? Aleluia, louvado seja Deus. Revandoriacé. A dor de uma vida não é vivida. Não vivida não desaparece. Ela arde em silêncio. Como um fogo que consome por dentro. É a criação inteira esperando a sua manifestação. É o Eterno sussurrando para que você tome para si a história que Ele escreveu ao teu respeito. Dentro de você há uma centelha divina que conhece exatamente o caminho onde e sabe para que você nasceu. Mas só você pode decidir continuar paralisada ou escolher o momento de romper, de atravessar e de viver o seu lechá, a sua história. Louvado seja Deus. A cada passo que você não apenas muda de vida, você honra a voz daquele que te chamou. Quando você está fazendo a vontade de Deus, a jornada começa no dia que você diz sim ao Eterno. Louvado seja Deus. Como anabrece, revandurriachouia. Aleluia.
casa nova, garante o seu lugar, aleluia, como a na breça, em Deus. Louvado seja enaltecido o nome do Senhor. Revadera súbia. Revobriaçarai. Revandor, recanto, revas. Ricopentaravassia. Alai terravantobria. Revoderavasse. Arracopenturevobria. Dicopentaravassia. Xerebandor revobria. Elebiande rebandor. Bom dia, Tayane, a Thay do Richa. Tudo bem, amiga? Como a na Brécia. Aleluia. Rebandur revas. Alabanduria fóbria. Recoma na Brécia. Vê que Deus nos dá. Eu tenho recebido muito pedido lá no direct sobre saúde. A saúde está em você se mover. Louvado seja Deus, o sábio, aleluia, nos ensina que para você ter saúde, você precisa, louvado seja Deus, mastigar devagar, que cada mordida liberta a sentença de luz aprisionada nos alimentos e assim nutre o seu corpo. Louvado seja Deus. Escrever os seus medos no papel e rasgar. Louvado seja Deus. Aí você vai preencher de luz, como a na Brécia. Você andar descalço, louvado seja Deus, como a na Brécia, ter o contato com a terra, aleluia. Você cultivar o abraço, eu abraço até a árvore, louvado seja Deus. Louvado seja enaltecido no Senhor. Revandobria. A lavachúria de canto revas, a terra como a na Brécia, recoma na Brécia, revas, aleluia. Como a na Brécia. Aleluia. Aleluia. Joselito, bom dia, Pai do Senhor Jesus missionária. Bom dia, Bruktove. Mas vamos orar. Aleluia. Que levasse. Nós vamos estar orando. Glória a Deus. E dizer: Ani ledodi vedodi li. Eu sou do meu amado é meu. Ani ledodi vedodi li. Ani levodí, aleluia, vedodi li. Eu sou do meu amado e o meu amado
é meu. Louvado seja Deus. Você nessa sexta-feira, você pode se declarar. Louvado seja enaltecido o nome do Senhor. Porque Deus é Deus de obras completas. Ele que começou a boa obra. Quem começou a boa obra é fiel para terminar. No seu tempo, em sua hora, Ele nunca falhará. Passa o céu e passa a terra, tua palavra não vai passar, pois mais fiel que Ele nunca houve, não haverá. O homem te prometeu, como Anabrécia, remandou revolbria, mas depois se arrependeu. Aleluia! Mais fiel é Deus. Diz que iria se ajudar, mas depois foi embora. Mais fiel é Deus, que não falha, não falha, mas sempre chega na hora exata. Ele não mente, não se arrepende. Fiel é Deus, ai, fiel é Deus, como Anabrécia. Abre bem o coração, aleluia, para essa grande obra. Louvado seja enaltecido o nome do Senhor. Ele levantou revaz. Fiel é Deus que começou a boa obra. Fiel é Deus como Anabrécia, rebandou revaz, que começou a boa obra na minha vida e na tua vida, e que aperfeiçoará. Louvado seja, enaltecido o nome do Senhor. Aleluia. Deus, tu és fiel para cumprir todas as feitas a mim. Tu és fiel, tu, Deus, tu és fiel para cumprir, aleluia, como Anabrécia, toda promessa feita a mim. Tu és fiel, tu és fiel. Eu não morrerei antes que se cumpra em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou para mim. Aleluia. Eu quero viver em santidade e adoração, pois é somente dele meu coração. Tenha o teu coração inteiro no Senhor. Aleluia. Como Anabrécia, Anavandóbria. Sirva ao Senhor, seu Deus, com toda a integridade de coração. Aleluia. De coração inteiro, como Anabrécia, rebandou revolbria. Aleluia. Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Aleluia. O poder pertence a Ele. Aleluia. Louvado seja enaltecido o nome do Senhor. Bricanto revolbria. O louvor pertence a Ele. A glória pertence a Ele. Revandou revácia. Narabantobria. A ricomana brécia.
Aricomanai. Aleluia, louvado seja, enaltecido o nome do Senhor. Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Creia, nós vamos orar. Aleluia, louvado seja Deus. Hoje eu vou estar ministrando na Assembleia, Ministério Profético Emanuel. Louvado seja Deus. Com Manabrés, Ricantaravassia, Ricantorrevolbria. Aleluia. Aleluia. Aleluia, aleluia, nosso Deus é bom. Aleluia, nosso Deus é bom. E de fogo do céu ele mandou na hora. Fogo lá do céu está caindo aqui agora. Aleluia, nosso Deus é bom. Aleluia, nosso Deus é bom. Eu pedi fogo do céu, ele mandou na hora. Fogo lá do céu está caindo aqui agora. Aleluia, nosso Deus é bom. Aleluia, nosso Deus é bom. Eu pedi fogo do céu, ele mandou na hora. Fogo lá do céu está caindo aqui agora. Louvado seja Deus. O fogo lá do céu não faz mal para ninguém. O fogo lá do céu não faz mal para ninguém. Como a Anabrécia. Fogo lá do céu não faz mal para ninguém. O fogo lá no céu não faz mal para ninguém. Vamos orar? Vamos orar. E Deus vai nos dar vitória. Os decretos de Deus já foram selados. Agora nós só temos que crer na vitória. Aleluia. Como Anabrécia. Revandúria Sébia. Aleluia. Rebandobriaçarai, porque quando nós cremos no Senhor, eu creio no poder do joelho que se dobram, eu creio no poder da oração, eu creio no poder das mãos que se levantam. Eu creio no poder da oração. Vou levar meus problemas a Deus. Encantar meus problemas a Deus. Abençoar minha família, minha casa, meu irmão. Pois eu creio no poder da oração. Revácia. Eu creio no poder da oração. Você crê no poder da oração? A Bíblia diz que a oração do justo, aleluia, pode muito seus efeitos. Rebandou revácia. A oração do justo é a renovação da alma. Rebandou revas, rebandou briaçarai, o Deus que vê, aleluia, rebandou bria, aleluia, revassubinas, aleluia.
Ei, deixa eu liberar uma palavra de Deus para você. Não é a dor que adoece a sua alma. É o que você faz com a dor. Revandurrevas. É como você reage a essa dor. Revandurrevas. Aleluia. Se você se isola, se você se irrita, se você se explode, se você não gerencia as suas emoções, a cada sentimento, sem perceber, você se torna refém. Louvado seja Deus. Mas quando você se torna guardião, revandurrevas, louvado seja Deus, das suas emoções, você se torna, louvado seja Deus, uma pessoa revandurrevácia, indestrutível. Louvado seja Deus, uma pessoa curada, uma pessoa restaurada, revandobriace. Aleluia. Você não pode ficar com dependência emocional, não. Revassúbia. Mas você tem que orar para Deus, olhar para Jesus, revassubicanto, revácia. Louvado seja Deus. Levácia. A dependência emocional é uma doença tão grave que você, quando a pessoa é dependente, ela não consegue nem colocar um valor justo no seu trabalho, como a anabrécia, revandóbrias, levandobre canta lavas. Por isso é necessário você ser curado em Deus. Amém? Vamos orar. Vamos apresentar essa sexta-feira a Deus. Aleluia. Aleluia. Ai, irmã, a senhora não vai orar o Salmo. Salmo 27. Você ora à noite. Quando você for dormir. À noite, você ora. Revandorrevas. Revandoriaçai. Tu. Aleluia. Louvado seja Deus. Orar a Deus. Buscar o Senhor. Viver uma vida de propósito. Louvado seja, enaltecido o nome do Senhor. O que é propósito, Andréia? Louvado seja, enaltecido o nome do Senhor. É você viver os sonhos de Deus tem para você. Vai por ti, para ti e para Ele. Nada floresce onde a alma está encolhida. Está entendendo? É você se abrir. Nada floresce. Se você sente algo dentro de você que clama por mudança, né? É a sua alma dizendo: levanta e sai do lugar onde te ensinaram a sobreviver e vem viver o que é eterno sonhou para você. Tá entendendo? Levanta, levanta, aleluia. Toda descoberta do propósito começa com uma ruptura, com a coragem de deixar a zona do conforto, dos padrões, das crenças limitantes,
Lesh, lesh, aleluia, lech, lecha. É o movimento de voltar para si. O que é essencial, o que foi semeado em você antes do tempo, até antes de você nascer. Quando você atende esse chamado, o caminho se abre, o Eterno te mostra o passo a passo que você realmente é um diamante. Essa é a jornada de aleluia, Yahalom, aleluia, Yahalom, louvado seja Deus, da refuá, da peniná, da chuvá, da cura. É essa jornada que Deus, aleluia, preparou para nós. E é isso que Deus tem, louvado seja enaltecido no Senhor, nos conduzindo. Fica atento às oportunidades. Revandor revasse, porque Xelebandor revolbria, revandor revasse, de revandor revolbria sarai, alabacanto revasse, porque a oportunidade, ela, louvado seja Deus, não aparece todos os dias na nossa vida. Quando ela se apresenta, nós temos que abraçá-la, nós temos que honrá-la, nós temos que abraçar como fosse a última tauba, louvado seja Deus, de salvação do deserto, como que estivesse se afogando e o Senhor coloca ali aquela tauba, aquela boia. Louvado seja Deus. É assim que eu vejo. E é assim que é. Louvado seja Deus. Mas a oportunidade passa e você, como Anabrece, não está, ligado. Louvado seja Deus. Revasse. Revandorevolbria. Você precisa de estabilidade. Louvado seja enaltecido o nome do Senhor. Você precisa estar atento a revassar a reconstrução que Deus está fazendo através da tua vida. Há quantos meses, louvado seja Deus, você está no mesmo lugar, no lugar de dor, levar-se a terra, revasse. Louvado seja enaltecido no Senhor, porque assim como as estações, aleluia, também a alma tem as suas estações. Não sei qual estação você está. Eu cheguei na primavera. Primavera onde floresce. Floresce em Deus. Revácia. De comanácia. De você sair do caos. Louvado seja Deus. Como Neemias. E reconstruir. É tempo de reconstrução. Louvado seja enaltecido o nome do Senhor. É tempo de reconstrução. Começa a reconstruir. Reconstrua em cima da paraxá, da palavra, da escritura, da Torá. Louvado seja Deus, dos manuscritos sagrados, reconstrói, porque é tempo de reconstrução. Aleluia,
Louvado seja, enaltecido no Senhor. Deus quer te levar a uma jornada de fé. Rebandurrevas. E às vezes para construir é necessário primeiro derribar os alicerces, né? Oramos, Senhor nosso Deus. Pai, em nome de Yeshua, nos colocamos em obediência à Tua palavra, revassia, te pedindo, Senhor, meu Pai eterno, Pai amado, que o Senhor venha impactar a nossa espiritualidade, revas, nos dando uma espiritualidade verdadeira, como a Anabrece, uma verdadeira elevação, na Shubinabracai. Não começa apenas nos momentos, aleluia, extraordinários do sobrenatural, mas, Senhor Deus, nas dificuldades, meu Pai eterno, Pai amado, na integridade, quando amamos, esperamos com paciência, como temos uma consciência espiritual, rebandúria sébia, quando a alma desperta para a verdade, quando não existe divisão do cotidiano para cada ação, como a Anabrece, quando não temos hora marcada, rebandor revóbria, rebandor revácia, aleluia, aleluia. Às vezes é necessário passar pelo pior para chegar no melhor. Rebandor revácia, rebandor revóbria sarai, anai terra, lebandor rechube, leva para a vida. Às vezes é necessário passar pelo pior para chegar, aleluia, ao melhor, para ser melhor. Louvado seja Deus. E não só para ter o melhor, mas ter uma coisa, ser é outra. E você pode ser melhor a cada dia. Rebandúria sai, arravandor revas, elebandor revobriaçarai. Aleluia. É bom você equilibrar o seu corpo e a sua alma. Está preenchido de Deus, dessa força montora, aleluia, motivadora, essa força que emana do trono da graça. A Bíblia diz, aleluia, aleluia, como a Anabrece, revandor revasse, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Amém? Louvado seja, enaltecido o nome do Senhor. Deus é bom em todo tempo Deus é bom. Ai, mãe, parece estar com uma cara de cansada, realmente, estou exausto. Louvado seja Deus. Se eu fosse olhar para minhas condições, eu via só uma cama e um travesseiro. Mas, louvado seja Deus, tem que tirar força da fraqueza, aleluia, e trabalhar. Daqui a pouco tem atendimento, louvado seja enaltecido o nome do Senhor, e tem o dia corrido. Louvado seja enaltecido o nome do Senhor. E Deus vai nos capacitando. Alifibeti, Gimedale, Rei, Vavizai, Sheti, aleluia, Tetiudi, Kafi,
lame, men, num, aleluia, samene, ai, peite, sai, kofi, rete, shin, tave. Começa a cantar a musiquinha, louvado seja Deus, e aí o Senhor vai nos renovando, nos restaurando, aleluia, e nos dando graça, amém? Louvado seja Deus, aleluia. Torne-se um patrocinador, abençoando a obra missionária. Você investe R$1 por dia, R$30 por mês. Louvado seja Deus pelo pelo CNPJ. Louvado seja Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. E aí você vai se tornar um patrocinador e vai fazer parte do grupo do WhatsApp, patrocinadores do Reino de Deus. Temos live de segunda a sexta, de manhã e à noite. Louvado seja Deus. E se você quer, deseja se aproximar mais de Deus, conhecer a palavra com profundidade, faça o curso, aleluia, louvado seja Deus, como Anabrécia, intercessão potencializada, a quem tenta conter o incontível, louvado seja Deus, mas não vão te conter e te deter, porque contigo está o leão da tribo de Judá, aleluia. Vou me despedindo, 9 horas vai ter o ciclo de oração. E eu falei, né? Quarta e sexta eu termino a live 9 horas, por causa do culto de milagre. E na sexta, o ciclo de oração. Muito obrigado pela tua companhia. Até segunda. Toda rabá. Thank you. Graça. Obrigado. Tá? Deus abençoe.